Felipão, estamos aí com a Bolsa de Valores, né? Recentemente tivemos uma alta. Estamos chegando até no topo histórico aí, se eu não me engano, né? O que fez a Bolsa de Valores dar esse respiro? E as pessoas se perguntam, será que isso aí vai continuar? Ou a gente ainda não tem uma certeza? O que fez a Bolsa de Valores dar essa respirada nas últimas semanas? Olha, André, assim, fundamentalmente, eu diria que foram duas coisas. Assim, tem forças menores, mas acho que são duas coisas principais. A primeira é que o nível importa. De onde você estava, né, é sempre uma questão relevante. A gente vinha de uma mini crise brasileira em dezembro, quando o dólar fez a máxima, houve um sudden stop ali na economia brasileira, uma interrupção súbita, né, aquela grande queda da confiança do consumidor, que até se refletiu depois na popularidade do presidente, uma certa parada de Brasil ali, fatores sazonais também influenciando, mas o Brasil de fato teve ações que ali chegaram a cair 20%, 15%, sem acontecer muita coisa, por uma mini crise, uma preocupação fiscal brasileira muito grande, e dois grandes resgates importantes, um de um fundo soberano internacional e outro de um grande alocador doméstico, que dava mais ou menos, um pouquinho mais de 2 bilhões de reais, que coincidiram nos mesmos dias, num ambiente de baixa liquidez. Então, tem uma pressão vendedora muito grande sobre o Brasil no final do ano passado. Então, você viu muitas ações de extrema qualidade que caíram 15%, 20% do além, né? Então, é claro que se ficou barato demais, houve um certo excesso, né, uma pressão vendedora compulsória, seria natural uma pequena correção. Então, o exagero de dezembro, né? Vamos lembrar que a gente foi a pior bolsa do mundo ano passado. Então, de fato, tinha ficado muito barato. Essa é a primeira coisa. E a segunda da força, ela é, sobretudo, global, né? Tem havido o que está se discutindo aqui é a história do excepcionalismo americano, né? Se você pegar o que aconteceu de 2010 até agora, até final de 2024, foi um período em que, basicamente, mercados emergentes como um todo foram muito ruins. Que o papel que os mercados emergentes desempenharam nos portfólios globais, que era um papel de assim, vou comprar Brasil, não é porque eu tenho um apreço especial por Brasil, não é porque o Brasil é melhor do que a Alemanha, você vai comprar mercado emergente normalmente porque ele tem mais crescimento, né? Muita gente fala, a Europa não cresce tanto. Se você morasse em Montaltino, bebendo os melhores vinhos, você não estava preocupado. Você é rico e velho, você não precisa crescer tanto, você já está com uma vida bacana. Quem tem que crescer é quem está para trás, né? Então, o retorno do capital investido em Brasil, ele deveria ser maior, né? O que a gente chama do catching up process. O que está atrás tem que crescer muito. Então, o Itaú não vai multiplicar por 10 vezes. Então, esse é o PIB brasileiro. Agora, um banco pequeno poderia se multiplicar por 10 vezes. A mesma coisa acontece em nível dos países. Então, você compra o mercado emergente para crescimento. Só que o que estava crescendo no mundo, na verdade, desde 2010 para cá, era o tech americano. Então, nos portfólios globais, a função que o mercado emergente desempenhava, com todas as frustrações de mercado emergente no Brasil, a gente teve uma década perdida de novo, né? Só agora a gente voltou à nossa renda per capita de 2013. Nossa. E é um fenômeno geral. O Brasil foi muito mal pelos seus próprios deméritos, mas o mundo foi mal também. Uma grande frustração recente com China nos últimos anos. México, Tailândia, Malásia, todo mundo não foi muito bem também nessa história. É um ciclo ruim de mercado emergente. Só que o que acontece com o tech americano, que era onde estava o crescimento, né? Primeiro com os smartphones, depois com a computação em nuvem, depois com as redes sociais, agora com a inteligência artificial, era a única coisa, né, que estava sintetizada no acrônimo AI, All In on Artificial Intelligence. Então, todo mundo só queria comprar NVIDIA. Isso era um grande aspirador de pó na liquidez global. O dinheiro saía do mundo para comprar NVIDIA. Para tornar a conversa grosseira, mas só para facilitar o entendimento. Quando acontece o evento ali, DeepSeek, quando a China vem e fala assim, ixi, talvez tenha uma rachadura nesse sistema aqui. Tudo aquilo que era esse excepcionalismo americano, que era só para comprar o tech, essa ideia do excepcionalismo americano, que muitos têm falado em fim do excepcionalismo americano, e eu tenho sido um pouco mais rigoroso com as palavras, que eu não acho que é o fim do excepcionalismo americano, é só o pico do excepcionalismo americano. Eles vão continuar excepcionais, mas a distância deles perante o resto do mundo vai diminuir. E aí você sai da narrativa AI para ir para uma narrativa chamada BIG, que eles estão usando nos Estados Unidos, que é bonds, ou seja, comprar renda fixa americana, international, sobre uma perspectiva americana, ou seja, saindo dos Estados Unidos para ir para o resto do mundo, and gold, é o ouro batendo máximas históricas dia a dia, acima de $3 mil por ano.
por onça. Então você sai do AI, All-in on Artificial Intelligence, e vai comprar o resto do mundo. Então esse dinheiro que estava saindo de Brasil, ele começa a entrar como um fenômeno global. Né? Então acho que esse foi o grande fator, tanto que o comprador ainda tem 24 bilhões de resgate em fundo de ações esse ano. Né? Então assim, é lote de saída. Pessoa física só quer comprar CRI, CRA, LCI, LCA e qualquer sopa de letrinhas parecida que a gente vai inventar aqui. Mas o gringo é comprador de Brasil. E estava tão ilíquido e tão barato que com pouco dinheiro a gente viu coisas subindo 20, 25, Itaú sobe mais de 20, BTG sobe 30. Então são coisas que, com baixa liquidez do gringo entrando, fez esse movimento. Então são essas duas forças principais. Eu colocaria outras duas que são importantes também, mas são menores nesse aspecto, que são as questões particulares brasileiras. E aqui eu destacaria 2 níveis, né? Em dezembro, todo aquele papo da dominância fiscal, né? Que é aquela história de que, basicamente, quando a política monetária não faz mais efeito sobre a inflação. Né? Subir o juro não afeta mais a inflação. Né? Que a ideia intuitiva aqui, não vamos entrar num papo muito técnico de dominância fiscal, mas só que as pessoas entendam assim, ó, a dívida fica tão alta daquele país que se o Banco Central sobe o juro, a dívida é tão alta que o gasto com juro fica tão alto que o investidor olha para esse país e fala, não, essa dívida é impagável, eu vou fugir desse país. Na hora que ele foge desse país, o câmbio deprecia, o dólar sobe, a inflação aumenta a partir de uma alta do juro. Então isso aqui é fundamentalmente a dominância fiscal. Esse era o grande risco de Brasil no final do ano passado. E o que a gente começa a ver, no final de novembro para cá, é uma desaceleração da economia brasileira. Né? Confiança do consumidor se retraindo, produção industrial, vendas ao varejo, tráficos de rodovias pedagiadas, tráfico de veículos pesados, tudo isso mostra desaceleração. Ou seja, a economia começa a reagir ao aumento de juros. Então a gente não está em dominância fiscal. O dólar que bateu 6,50 voltou para 5,70. Sim. Então, ó, rápido, né? A política monetária faz efeito. Então aquela tragédia que a gente precificou de Brasil, pensar que o mercado ele sempre se move, não é se o Brasil é bom ou ruim. A questão é, perante o que está no preço, a notícia nova. Né? Então o Brasil, perante ao cenário que a gente pintou em dezembro, o retrato é melhor hoje do que aquele de dezembro. E aí, obviamente, o preço deve acompanhar. E só para finalizar, tem também, começando a fazer preço, a ideia de uma mudança do ciclo de economia política a partir do ano que vem. Sim. Ah, tá longe. Tudo bem. Só que se você sabe o final do filme, é totalmente diferente. Sim. Assim, ó, eu posso comprar agora, porque ou vai subir agora, ou, na pior das hipóteses, melhora em 26. Essa matriz é completamente diferente de eu vou comprar agora e eu não sei o que vai acontecer. Sim, com certeza. Não tô dizendo que vai melhorar agora. Talvez piore, mas se você sabe que lá na frente melhora, porque a gente tem que assumir que a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Se a gente... Que também vai carregar bastante coisa desse governo até lá pra frente, né? Porque a longo prazo, o que a gente tá tendo de dívida, etc., vai pra frente também. Não, mas eu acho que o que o Felipe quer dizer é o seguinte: a desaprovação do Lula aumentou muito Isso. Sim. devido à inflação. Porque o mais pobre tá sentindo na mesa, né? Comendo menos, indo no mercado, tá Sim. pagando mais caro na comida. E aí o mais pobre começa a falar: poxa, o que você me prometeu que eu ia comer picanha não tá se realizando. As coisas não estão acontecendo. A desaprovação nas pesquisas começa a mostrar o Lula mais fraco. Exatamente. Então a gente tem uma perspectiva de talvez uma mudança de gestão, uma mudança de presidente Sim. em 2026. Mas foi o que o Felipe falou. Pode acontecer, como pode não acontecer, né, claro, Felipe? E o que eu quis dizer, complementando, desculpa, Fê, é Imagina. que assim, fora isso tudo que a gente tá vendo, essa desaprovação e tudo isso que a gente falou, a gente também não sabe no sentido econômico, para 2026, a gente vai ter reflexos do que tá acontecendo aqui. Sim. Então Sem esse dúvida. reflexo continue. Foi isso que o Fê quis dizer também. Que a gente sabe, quer dizer, a gente tem a previsão de melhor, o investidor tende a ter uma expectativa melhor, mas a gente também tem que esperar como é que vai ficar o reflexo disso tudo. Claro, claro. E assim, a gente tem que partir da premissa que a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos quem vai ganhar a eleição, não sabemos se o Lula vai se recuperar ou não. Se a gente soubesse, tava Sim. fácil, né? Mas o difícil é um mundo imprevisível, cheio Se de você novidades. soubesse que ia vir um Tarcísio, você já tava enchendo o carrinho com tudo agora, né? Isso, mas quando a gente olha a matriz de probabilidade dessa história bom, o Lula tá aí com entre 24 a 27 de bom e ótimo, de acordo com As as pesquisas. dependendo da pesquisa que você pega. No nível atual, análises históricas sugerem que ele não se reelege. Uhum, O incumbente só se reelege com alguma coisa em torno de 30. uhum. Então o Lula precisaria se recuperar. Sim, Se a situação continuar ruim da economia brasileira, ele dificilmente se recupera. sim. Então, para ele se recuperar, as coisas precisam melhorar. Então, se melhorar, é bom, é para comprar. Sim.
E se piorar, tudo bem, vai cair agora, mas ele não se recupera. E aí você troca. Sim. E esse evento é tão grande que isso faz preço. No curto prazo, né? E é o que eu tenho chamado de pacto fáustico. Que é assim, em alusão ao livro do Goethe, lá do Fausto, que é o cara que faz o pacto com o demônio para transformar metais em ouro. Assim, olha, eu não concordo com essa política que tá aí, né, em associação ao que essa política eu acho que é do coisa ruim. Mas eu tenho que comprar agora. Porque ou melhora agora e, portanto, a bolsa sobe, ou ela pode não melhorar agora, mas ela vai ser a piora esse ano, ela contrata uma melhora que é muito mais relevante no ano que vem. Porque se você pegar os ciclos da América Latina, eles são essencialmente assim. Sim. Olha o que aconteceu com a Argentina. É o melhor mercado do mundo desde a eleição do Milei. E começa a subir 14 meses antes da eleição do Milei. Não acha? Ah, não, vou esperar o Tarcísio e aí eu vou comprar. Tudo bem. Vai comprar com muito menos risco. E vai Você comprar... não é o único esperto do mercado, né? Só que vai comprar 200 mil pontos. Exatamente. Não tem problema nenhum. Você fez uma opção, você não quis correr o risco, legal, mas vai pagar mais caro por isso. Não acha Sim. que você vai ser o esperto e Só vai você que vai comprar. Né? E aí vai esperar, todo mundo vai... Não, Sim. o mercado vai colocando a probabilidade do Tarcísio na conta. Não Sim. precisa ser o Tarcísio normalmente. Mas se antes tinha, sei lá, vou chutar os números, ninguém sabe exatamente qual a chance, mas se antes tinha 25% de chance do Tarcísio e agora tem 50%, ou sei lá, 60%, A dependendo. chance aumentou muito. Aumentou muito, isso precisa ir pro preço. Então, acho que também a recuperação da Bolsa nesse começo de ano, que não é pequena, hein? A gente já tá com mais de 10% de alta Sim. em Sim. menos de 3 meses, quando a gente tá gravando aqui. Então, assim, em dólar, o EWZ sobe 20%, que é o principal índice de ações em dólar lá fora, Sim, né? que a moeda deu uma... 10 do real, mais 10 da Bolsa. Sim. Cara. 20%, cara, em 3 meses, é lote, hein? É bastante. Pro gringo que comprou o Brasil, é 20%, então está acontecendo. Ah, mas a eleição tá longe e tal. Se você tem dúvida que a eleição está fazendo preço, olhe objetivamente o que aconteceu naquela sexta-feira que saiu o Datafolha, com o Lula muito mal. O Ibovespa subiu 2 mil pontos em 15 Exatamente. minutos. Exatamente. Então essa discussão de que tá longe, não sei e tal, ela é uma discussão platônica. Olhe o que está acontecendo. A eleição já está fazendo preço. Eu acho que é essa soma de fatores aqui que fundamentalmente explica essa recuperação aí de bolsa.